Na semana passada, domingo passado, o estudo que foi transmitido aqui pelo pastor Vitor BJ foi o tema do capítulo 2 do livro de Daniel. E vocês compreenderam um pouco do que significa essa estátua que foi feita de maneira tão bela, tão detalhada aqui, que embeleza esse nosso espaço de estudos do livro de Daniel. Então vocês compreenderam cada um desses metais, estudaram um sonho do rei Nabucodonosor, que era rei da antiga Babilônia. Hoje, o capítulo 7, ele é uma extensão do capítulo 2 de Daniel. É uma nova profecia, é um novo sonho. Entretanto, esse sonho agora é do próprio profeta Daniel. Não foi um sonho do rei Nabucodonosor. E nós vamos começar fazendo a leitura, portanto, do capítulo 2 de Daniel, capítulo 7, perdão, versículos 2 e 3. Daniel capítulo 7, versículos 2 e versículo 3, para introduzirmos o sonho do profeta, dizendo o seguinte: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então esse foi o sonho inicial do profeta Daniel. Diz o texto que ele viu um mar sendo agitado por ventos tempestuosos e, de repente, no meio desse oceano de agitação, ou agitado, ele vê 4 grandes animais surgindo na sua visão profética. Creio que a maioria talvez já tenha conhecimento disso, mas quando nós estudamos profecias, em realidade nós não lemos ou entendemos de acordo com aquilo que está ali escrito. Profecias são simbólicas, portanto, aquilo que o profeta Daniel nos apresenta aqui no primeiro momento, no capítulo 7, nós não devemos entender da maneira como lemos. Ou seja, ventos não são ventos, mar não é mar e animais não são animais. São símbolos e nós já vamos na sequência verificar que símbolos são esses. Nós não teremos tempo de ler cada um dos versos, mas, por exemplo, em Jeremias 49, verso 36, você encontrará a própria Bíblia explicando que ventos é símbolo de guerras. Em outro livro, você verá que mar é símbolo de povos. E ainda no mesmo livro de Daniel, no capítulo 7, verso 17, você pode constatar que animais são símbolos de reinos. Ou seja, apesar de estudarmos as profecias de maneiras simbólicas, nós devemos ter o cuidado de não interpretar os símbolos ao nosso bel prazer. Como eu me recordo, por exemplo, que há bastante tempo atrás, isso no ano de 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América, houve um grupo de cristãos protestantes, talvez bem intencionados, mas interpretando equivocadamente o capítulo 8 de Daniel, chegaram à conclusão que os 2 chifres do carneiro que aparecem ali eram as 2 torres de Manhattan que seriam derribadas, ou que foram derribadas. Entretanto, em nenhum local da Bíblia nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que chifres é símbolo de edifícios, ou de torres, ou algo dessa natureza. Havia ainda um outro grupo de pessoas que, também há um tempo atrás, interpretavam a besta do Apocalipse com 2 chifres como a televisão. Lembra a televisão, aquelas bastante antigas que tinham aquelas antenas, que você deixava ali abertas para captar um sinal melhor? Isso parece cômico, engraçado, mas a verdade é que muitas pessoas se aventuram no universo das profecias e interpretam os símbolos proféticos a seu bel prazer. Isso é um problema, porque nós podemos dar interpretações bastante absurdas, como essas que estamos comentando aqui. A Bíblia deve interpretar os seus próprios símbolos. Alguns símbolos, como por exemplo dos animais, são aplicados na nossa sociedade até os dias de hoje. Por exemplo, qual é o animal que representa a nação dos Estados Unidos da América? Alguém sabe? Uma águia, exatamente. Qual é o animal que representa a Rússia? É um urso.
E nós poderíamos mencionar várias nações aqui. Então, até os dias de hoje, por exemplo, animais representam nações. Outro símbolo que aparece também, e nós vimos ali agora há pouco, é o símbolo, por exemplo, dos mares. Nós vimos que mar significa povos, e até hoje nós usamos também no nosso linguajar aqui do português, as nossas expressões, quando nós vemos uma quantidade muito grande de pessoas que não conseguimos numerar. Por exemplo, ontem vocês tiveram uma programação aqui com o pastor Ivan Saraiva e o Arautos do Rei. Provavelmente não sabemos contar quantas pessoas haviam aqui dentro. Então nós olhamos, imagine alguém entrando pelas portas da igreja, vê uma quantidade grande de pessoas e aí vai contar esse episódio para uma outra pessoa, um amigo seu. E ela diz assim: olha, eu fui lá na igreja central ontem à noite, mas eu mal consegui entrar porque havia um mar de gente dentro da igreja. Então alguns símbolos proféticos são aplicados mesmo no nosso linguajar corriqueiro até os dias de hoje. Então Daniel, na realidade, não estava vendo nada fora do comum do que acontecia na sua época. Ou seja, ele via impérios guerreando uns com os outros, e isso agitava as pessoas de tal maneira que eles não tinham paz. Lembra que naquela época não haviam barreiras territoriais, não haviam fronteiras, como por exemplo nós temos nos dias de hoje. A lei que valia no tempo do profeta Daniel era a lei do mais forte. O mais forte sobrevivia. Então as pessoas não tinham paz, era guerra a todo momento. E Daniel estava presenciando justamente isso através da simbologia profética no seu sonho noturno. E então, avançando um pouco mais aqui no nosso tema, nós veremos que cada um dos animais que Daniel presenciou representam um reino. Por exemplo, primeiro a Bíblia diz no verso 4 que Daniel vê um leão, depois no versículo 5 Daniel vê um urso, no versículo 6 ele vê um leopardo e no versículo 7 ele vê um animal terrível, como está projetado aqui à frente da igreja. Cada um desses animais que você vê aqui agora à frente representam um império. E é justamente um império que está relacionado com a estátua do sonho de Nabucodonosor. Então ali na projeção você vê, por exemplo, que o primeiro animal, que é um leão, está associado com a cabeça de ouro da estátua que representa a Babilônia. Esse painel que foi feito aqui atrás, ele é justamente o corredor central onde todos precisavam passar e atravessar, para passarem acima do rio Eufrates. A cidade de Babilônia era cercada pelo rio Eufrates. Então, para você entrar na cidade, você precisava atravessar uma ponte bastante longa e que te conduzia até o famoso portal de Ishtar. E nessa travessia, você passava por um painel semelhante a esse daqui, um mosaico semelhante a esse. E justamente nesse mosaico, você tinha ali esculpido leões, não dá para ver aqui exatamente na pintura, mas eram leões com asas de águia. De tal maneira que quando Deus mostrou para Daniel um leão com asas de águia, ele já sabia qual era o símbolo daquele animal, é Babilônia. Em seguida vinha o urso. O urso, ali na estátua, está representado pela prata, que é o Império Medo e Persa. Em seguida vem o bronze, que aqui na visão de Daniel é o leopardo, que representa o Império Grego. E finalmente o ferro da estátua, lá nas pernas, que representa o Império Romano, e aqui na visão de Daniel é um animal muito terrível, tão terrível que ele nem conseguiu descrever e encontrar algum animal na fauna que pudesse representar esse animal que ele viu. Lógico, haviam muitos outros detalhes ali que nós poderíamos conversar aqui nessa noite, mas como eu disse, não temos tempo. Então a gente vai passar rapidamente para dedicar um tempo maior naquele símbolo que realmente nos interessa. E não nos interessa porque, eu escolhi aqui que esse vai ser o nosso objeto de interesse. Não, porque na própria profecia, o profeta Daniel demonstrou, se você ler ali o capítulo 7, ele chega para Deus na profecia e diz assim: olha, eu tive interesse de descobrir a verdade a respeito do quarto animal e também daqueles 10 chifres e do chifre pequeno que saiu da cabeça dele. Então a própria atenção de Daniel foi dirigida de maneira especial para um elemento dessa profecia, que é o chifre pequeno. Mas antes de entrarmos no chifre pequeno, nos resta ainda comentar que nós temos no próprio capítulo 7 o que eu chamo de segunda fase do Império Romano. Porque o Império Romano não termina. Se você, voltando aqui os seus olhos para a estátua, antes de lermos ali a passagem, lembra que a estátua, ela tinha as pernas de ferro, mas as pernas de ferro iam até onde?
até os pés. Ou seja, isso significa que Roma vai até o fim. O ouro passou, a prata passou, o bronze passou, mas o ferro vai até o momento em que a estátua virá e destruirá. A pergunta é a seguinte: mas como o ferro vai até o fim se o Império Romano já não existe mais? É isso que eu quero explicar para você aqui nessa noite. O Império Romano terminou? Entre aspas, ele ainda segue, mas em uma outra fase. A segunda fase do Império Romano está aqui no capítulo 7, versículo 7. E no finalzinho do versículo, ele falando do quarto animal que devorava, que pisava, ele termina dizendo o seguinte: era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha quantos chifres? 10 chifres. Os 10 chifres, creio que o pastor BJ tratou sobre isso com vocês aqui na semana passada. Os 10 chifres, volta um slide só por gentileza. Os 10 chifres representam na realidade as 10 tribos germânicas, ou 10 tribos bárbaras, alguns chamam dessa maneira, que invadiram o território romano ocidental e fragmentaram, dividiram essa parte do império. Por que nós falamos de Império Romano Ocidental? Porque havia o Império Romano Oriental. O imperador Constantino, depois que conseguiu unificar o Império Romano de novo, ele substituiu, ou melhor, ele transferiu a capital de Roma, que ficava em Roma, do Império Romano, para Constantinopla, lá no Oriente. Então ele deixou, de certa forma, vulnerável o lado ocidental, até que o lado ocidental caiu na mão das 10 tribos bárbaras. Ali você vê as datas, e você tem aquelas que são sugeridas por Isaac Newton, que era um estudioso do livro de Daniel e Apocalipse, e aquelas que são sugeridas pelos historiadores, que é aquela que a Igreja Adventista normalmente adota na sua interpretação. Então você vê ali à frente. Mas então, acabou por ali o Império Romano. Nós temos o Império Romano, então, pagão, que é o Império dos Césares. Aí vem o Império Romano dividido, das 10 tribos bárbaras. E será que há uma fase a mais do Império Romano? Sim, há uma fase a mais. E é essa que veremos aqui na sequência. Daniel 7, versículo 8, diz o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que no chifre pequeno, havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aí lá no versículo 25 ainda, nós vemos o versículo 8. Agora vamos dar um salto ao versículo 25 e encontraremos novas características do chifre pequeno. E o texto vai dizer o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que negócio é esse? É por isso que creio eu que Daniel teve a sua atenção voltada para esse chifre, porque foi aquele que Deus deu mais detalhes. E nós vamos separar 7 características desse chifre, pelo menos vamos tentar estudar essas 7 aqui hoje à noite. Eu queria mostrar aqui para vocês quais são as 7 características que estudaremos. A primeira delas é a localização. Então, de onde surgiu esse chifre pequeno? A segunda é a época. Quando surgiu o chifre pequeno? A terceira é a atuação. Como pode um chifre pequeno ser tão forte a ponto de acabar com 3 daqueles 10 anteriores? A quarta característica diz que esse chifre falaria palavras contra Deus. A quinta nos diz que esse chifre faria uma guerra contra os santos, contra o povo de Deus. A sexta nos dá um tempo de atuação do chifre. Ele atuaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a última característica nos mostra que ele mudaria os tempos e a lei de Deus. Então vamos à primeira característica do chifre pequeno, a localização. Onde nós encontramos isso na Bíblia? No próprio versículo 8. Atenção ao que diz o texto: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, os 10 chifres anteriores, subiu um outro pequeno. Então aqui tem um segredo importante para nós. Olha só, vocês querem saber de onde vem o chifre pequeno? Então vocês devem prestar atenção no seguinte: onde surgiram os 10 anteriores?
De onde surgiram os 10 anteriores, é do mesmo território de onde surgirá ou surgiria o chifre pequeno. Portanto, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: se as 10 tribos bárbaras apareceram no império, ou melhor, na parte ocidental da Europa, isso significa que o chifre pequeno surgiria na Europa, especificamente na parte ocidental. Só isso já derrubaria a crença de alguns que entendem que o chifre pequeno é o Islã. Porque eles veem o Islã perseguindo o povo de Deus, matando aí o povo de Deus, crucificando. A mídia não mostra muito isso, mas se você busca algumas mídias alternativas, principalmente portais que divulgam notícias gospel, muitos cristãos estão morrendo sim ao redor do mundo. Mas, apesar disso, o Islã não é o chifre pequeno do livro de Daniel. Não é o chifre pequeno do livro de Daniel. O Islã está presente na Bíblia também, mas lá nas 7 trombetas do livro de Apocalipse, não no capítulo 7 de Daniel. Volto a repetir, a localização do chifre pequeno está presente na Europa, especificamente na sua parte ocidental. A segunda característica é a época. E então, está também no capítulo 7 de Daniel, mas agora no versículo 24. Então, olha o que diz o texto. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro. Então agora o texto nos diz que o chifre pequeno surgiria depois dos 10 chifres. Ou seja, eu preciso descobrir um detalhe. Quando foi que a última das 10 tribos invadiram o território romano ocidental, para que então eu descubra, olha, então depois dessa última tribo invadir, a qualquer momento poderia aparecer o chifre pequeno. E aqui você tem as datas de invasão das tribos germânicas. E a última delas, a última tribo invasora, foi a tribo dos Érulos, no ano de 476 depois de Cristo. Em conclusão, o chifre pequeno surge da Europa ocidental e em algum momento depois do ano 476 depois de Cristo. Agora vamos à terceira característica, que é a atuação. A atuação do chifre pequeno. Eu queria mostrar, antes de apresentar alguns detalhes aqui para vocês da atuação, eu queria mostrar alguns dados históricos que vão levantar uma hipótese aqui no nosso estudo, de quem poderia ser o chifre pequeno. Porque nós estamos sugerindo que o chifre pequeno então surge da Europa ocidental e em algum momento depois de 476. E aqui nós temos uma primeira sugestão de um historiador chamado Alejandro Flick. Ele escreveu isso no livro The Rise of the Medieval Church, na página 150, e ele diz o seguinte: das ruínas da Roma política, surgiu o grande império moral na forma gigante da Igreja Romana. Um outro, esse agora filósofo absolutista, chamado Thomas Hobbes, muito conhecido pela sua ideia de Estado, ele disse o seguinte, até de maneira poética: o papado é o fantasma do defunto Império Romano, coroando-se sobre a sua tumba. E uma terceira evidência também que eu gostaria de compartilhar com vocês é de Isaac Newton, no livro que ele escreveu sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E olha só a sugestão que Isaac Newton dá. Os reis representam os reinos, como já foi dito. Portanto, o chifre pequeno é um reino. Era um chifre da 4ª besta e arrancou a 3 dos primeiros. Por isso, devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Ele está seguindo os mesmos passos que nós estamos dando aqui. E ele conclui dizendo o seguinte: mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida peculiar com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente e por sua boca falava insolências, mudando os tempos e a lei. Era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal profeta vidente e rei é a Igreja de Roma. Então, a conclusão que eu estou mostrando para vocês aqui desses estudiosos, alguns filósofos, historiadores, matemáticos,
físicos que se aventuravam no universo do estudo bíblico, a conclusão que eles estão nos apresentando, que eles chegaram, é que a terceira fase do Império Romano seria o Império Romano na sua fase papal. Então nós temos o Império Romano pagão dos Césares, Império Romano dividido das tribos bárbaras e Império Romano papal, que é quando chega o momento de supremacia da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu queria pedir licença um pouquinho aqui para você. O que nós vamos fazer agora poderia ser comparado à metodologia científica. Quando você faz um trabalho científico, você, em primeiro lugar, levanta um problema, uma pergunta que deve ser respondida. E a nossa pergunta é a seguinte: quem é o chifre pequeno? Nós, a partir de agora, levantamos algumas evidências para responder essa pergunta, mas são poucas, não são suficientes ainda para nós estabelecermos uma tese, mas sim para levantarmos uma hipótese. E a hipótese levantada é a seguinte: baseado em algumas poucas evidências, é possível que o chifre pequeno seja a Igreja Romana ou a Igreja Papal. A partir de agora, com a hipótese levantada, nós vamos começar a buscar mais evidências, problematizar essa questão que foi levantada aqui nessa noite em nosso estudo. E eu queria dizer algo para vocês. Quem vos fala aqui é alguém que serviu a Igreja Romana durante muitos anos como coroinha da igreja, como fiel da igreja. Meu papai e minha mamãe são até hoje, eu já dei esse estudo para eles, fazem parte da Igreja Romana, mas eu tirei a minha conclusão depois de estudar o que eu vou passar aqui para vocês nessa noite. Então, a nossa intenção aqui não é agredir a fé de ninguém, não é falar mal da igreja de ninguém, é discutir ideias. A igreja também deve ser um ambiente plural. Então nós estamos aqui para discutir ideias, e a minha intenção é passar alguns conceitos, algumas crenças aqui, e mostrar para você algo que nós acreditamos que faz sentido. E depois, se você quiser, eu me coloco à disposição para a gente discutir, conversar com um pouco mais de calma e mais tempo. Bom, voltando aqui então, vamos à terceira questão, que é a atuação. Levantada essa hipótese, vejamos se ela se encaixa no capítulo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos 3 primeiros, e abaterá a 3 reis. O chifre pequeno, segundo a passagem, para alcançar a sua supremacia, dos 10 chifres anteriores a ele, 3 seriam destruídos, extintos. Será que isso aconteceu na história da Igreja Papal? Pior que aconteceu. No ano 533 depois de Cristo, o imperador Justiniano, que já era cristão, católico, ele decretou um edito. E nesse edito, que foi, na realidade, incorporado ao Código Justiniano, que era um código de leis, um código civil, um código de direito da sua época, ele incorporou algumas leis que diziam respeito ao bispo de Roma. E nessas leis que Justiniano acrescentou ali, ele, por exemplo, dizia que o bispo de Roma era a cabeça de todas as igrejas santas. Dizia também que ele era a cabeça de todos os sacerdotes santos de Deus. E, além disso, ele atribuiu ao bispo de Roma o título de punidor de hereges. Só que tinha um problema. Embora Justiniano desse todos esses poderes ao Papa, ao bispo de Roma, haviam 3 tribos das 10 que não permitiam que esses poderes fossem, de fato, executados pelo chefe da igreja papal. E o problema, sabe qual era? É que das 10 tribos, 3 delas eram arianas. E os arianos não acreditam que Jesus é Deus. Os arianos não creem que o Espírito Santo é uma pessoa. E aí eles viviam em guerra com a Igreja Católica. Eles viviam perseguindo os católicos e os católicos viviam perseguindo eles, especialmente os vândalos que ficavam no norte da África. Então, enquanto eles ainda tinham essas ideias diferentes da Igreja Papal, havia um conflito muito forte de ideias e até físico entre um grupo religioso e o outro grupo religioso. Então Justiniano chegou à seguinte conclusão: bom, para que o meu edito seja realmente validado, eu preciso extinguir essas 3 tribos bárbaras. E ele deu uma ordem para o seu general Belisário,
ele se dirigiu até a Europa Ocidental, lembrando que Justiniano estava no Oriente, e aí Belisário vai até o norte da África, destrói os vândalos. Antes disso, já uma outra tribo, que era os Érulos, se eu não me engano, já haviam sido destruídas pelos próprios vândalos, e então sobrou apenas os ostrogodos, que estavam justamente na Itália. E aí, depois dessa guerra com os vândalos lá no norte da África, Belisário viaja até a Itália e ele começa uma guerra, um conflito que duraria algum tempo contra os ostrogodos. E aí agora eu queria mostrar aqui para você que você tem as 3 tribos que foram extintas, que é os vândalos, os ostrogodos e os érulos, mas eu queria mostrar agora a história. Um historiador chamado Edward Gibbon, que é um historiador ali do século XVII, século XVIII, ele diz o seguinte: com base no testemunho histórico citado, cremos ter ficado claramente estabelecido que os 3 chifres arrancados eram as potências mencionadas: os érulos em 493, os vândalos em 534 e os ostrogodos finalmente em 554, embora a oposição efetiva desses últimos ao decreto de Justiniano cessou quando foram arrancados de Roma por Belisário no ano de 538. Então, a partir do ano de 538 depois de Cristo, a última das 3 tribos foi extinta, destruída, de tal maneira que, se você, por exemplo, busca na história, você verá que os francos deram origem à França, os alamanos deram origem à Alemanha, os saxões à Inglaterra, e por aí vai. Mas essas 3 tribos que foram extintas não deram origem a nada, porque foram dizimadas. E então agora o caminho estava livre para dar início àquilo que nós chamamos pelas profecias de supremacia papal. Vamos à 4ª característica. Falaria palavras contra Deus. O que seria isso de falar palavras contra Deus? O texto diz assim: proferirá, Daniel 7:25, palavras contra o Altíssimo. Só até aí. O que significa dizer palavras contra o Altíssimo? Eu gosto muito de uma versão católica, que é a versão Ave Maria. Se você pega a Bíblia, a versão Ave Maria, ela diz assim: falará blasfêmias contra Deus. E aí a pergunta que fazemos é a seguinte: o que é blasfêmia? Aos olhos da Bíblia, que a nossa conclusão talvez seria que blasfêmia é xingar a Deus, blasfêmia é falar mal de Deus, mas a Bíblia ela vai mais a fundo, e ela mostra que blasfêmia, por exemplo, no livro de Marcos, no capítulo 2, dos versículos 5 até o 7, blasfêmia é o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? O conceito aplicado aqui está correto. O conceito está correto. Mas a pessoa a quem eles acusavam de blasfêmia não era digna da acusação. Porque quando um ser humano, ele se crê cheio de poder, a ponto de oferecer perdão para as pessoas, isso de fato é blasfêmia. Mas Jesus não era um ser humano comum. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus é Deus. Isso dava a Jesus o direito de perdoar pecados. A história é tão interessante que quando os fariseus duvidam do poder de Jesus de perdoar pecados, essa história aconteceu na casa de Pedro. Foi quando o paralítico foi descido por uma cama pelos seus amigos ali na casa de Pedro, que estava lotada. Aí Jesus fica espantado com aquela cena, perdoa o pecado daquele homem, e aí os fariseus ficam indignados, dizendo que Jesus estava blasfemando. Aí Jesus se dirige para os fariseus e diz o seguinte: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados nos céus e na terra, eu lhe direi o seguinte: paralítico, levanta-te e anda. E aí o paralítico se levantou e começou a andar. Jesus mostrou através daquilo que assim como ele tem poder para curar, ele também tem poder para perdoar. Só que agora temos aqui a questão. Então, blasfêmia é quando uma pessoa, um ser humano, pecador, se crê digno ou autorizado a
perdoar as outras pessoas. Olha só o que o cânon católico do Concílio de Trento diz sobre uma doutrina católica chamada de confissão auricular. Diz o seguinte, esse é um documento oficial da igreja. Na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa os seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Além disso, tem um filósofo e escritor muito conceituado também dentro da teologia romana, chamado Afonso de Ligório. E Afonso de Ligório, desenvolvendo aqui um pouco da teologia da confissão auricular, diz assim: o sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, pois ao dizer, ego te absolvo, absolve do pecado. Ou eu te absolvo, absolve do pecado. Para perdoar um só pecado, se requer toda a onipotência de Deus. Mas o que unicamente Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote pode fazê-lo também dizendo, ego te absolvo a peccatis tuis. Inocêncio III, que foi um papa católico, diz o seguinte, escreveu, diz ele, na verdade, não é exagero dizer que em vista do caráter sublime do seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses. Algumas pessoas talvez pensem assim, bom, mas hoje a igreja mudou as suas concepções. A igreja já não acredita mais nisso. Isso fazia parte da igreja romana medieval. Olha, queridos, eu queria mostrar algo aqui para vocês. No ano de 2015, foi inaugurado, isso também faz parte da teologia da igreja romana, que é algo que eles chamam de o ano jubileu, que traduzindo é o ano da misericórdia. E esses anos acontecem assim em momentos bem específicos e bem pontuais. E o Papa Francisco resolveu inaugurar no ano de 2015, se eu não me engano seria de 2015 para 2016, o Jubileu da Misericórdia. E eles começaram a oferecer perdão de pecados especiais para pessoas. Diziam eles que somente o Vaticano tinha o direito de dar esse tipo de perdão para determinadas espécies de pessoas. E aqui, por exemplo, o site G1 da Rede Globo trouxe uma matéria dizendo assim, que o Papa oferecia, através desse ano do Jubileu da Misericórdia, absolvição a mulheres que fizeram aborto. E aí um pouquinho mais abaixo da matéria, diz o seguinte, indulgências fazem parte do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Perdão poderá ser obtido em várias igrejas do mundo, inclusive para mulheres que já morreram. Será que a Bíblia ensina isso? Eu não tenho tempo para mostrar para vocês aqui o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. O meu objetivo, como eu disse, é só confrontar algumas coisas que talvez a gente não saiba que estão acontecendo aí literalmente, que não faz parte só da Idade Média, não, isso acontece até os dias de hoje. Vocês se lembram que no ano de 2012 o Papa Francisco esteve aqui no Brasil. Ele veio para participar da Jornada Mundial da Juventude. E eu tenho ali também uma matéria que saiu no site da revista Veja, dizendo que através do Twitter ele estaria oferecendo indulgências para todos aqueles que acompanhassem a programação através dessa rede social. Indulgências, irmãos. Isso parece algo tão antigo, né? Mas não é. Inclusive tem igrejas protestantes hoje vendendo indulgências também para os seus fiéis. Isso não se reserva só à igreja romana. Nós temos igrejas protestantes que hoje vendem indulgências de outras maneiras, vendendo tijolinho, vendendo camisas suadas do pastor da igreja, vendendo uma série de coisas, mercadejando a fé do povo do Senhor. Isso, aos olhos de Deus, é blasfêmia. Deus repugna esse tipo de coisas. Nós temos um reformador que deu a sua vida, muitos na realidade, para defender a verdade de que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, amém? É a fé que salva o povo de Deus, é a fé que salva o povo de Deus. E ainda assim, quando na igreja primitiva o povo era curado por algumas coisas, de fato era. A Bíblia diz que sim, onde a sombra de Pedro passava, mortos ressuscitavam.
Mas Pedro não vendia quando ele operava a cura na vida das pessoas. E esse é o ponto que estamos comentando aqui. Portanto, blasfêmia. Teriam outras, mas não há tempo para nós mostrarmos aqui para vocês. Então, dentro da teologia da igreja romana, nós temos atitudes que aos olhos de Deus são atitudes blasfemas. A sexta característica é a guerra contra os santos. E talvez essa seja aquela que eu precise fazer menos esforço para convencer vocês de que isso aconteceu na história do papado medieval. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, diz ali, destacado em amarelo, que o chifre pequeno magoará os santos do Altíssimo. Magoar significa entristecer, significa machucar, significa ferir e até mesmo matar. E, como eu disse, eu não preciso me esforçar para convencer vocês disso. Isso está muito bem documentado na história da própria igreja cristã. Infelizmente, o papado, ao longo da Idade Média, perseguiu de maneira atroz, covarde, feroz o povo de Deus. Os anais da história registram, por exemplo, uma noite, a famigerada noite do massacre de São Bartolomeu, onde a rainha da França, prometendo cuidados e proteção ao povo de Deus, ela, em uma canetada, voltou atrás da sua promessa de proteção e, em uma única noite, cerca de 70.000 huguenotes foram arrancados das suas casas e morreram pelas mãos da perseguição da igreja papal. Terrível. Em uma única noite. O massacre de São Bartolomeu. Sabe, nós temos, isso tudo só piorou com a atitude de Martinho Lutero, um monge católico que se volta contra muitas coisas absurdas que ele via na igreja. Lutero não concordou a partir de um dado momento, esse homem não conseguia ter paz, irmãos. Ele era advogado. Certa vez ele voltando de uma balada, é lógico que eu estou usando um termo de hoje, mas naquela época haviam também as vidas boêmias do povo europeu, e Lutero voltando de uma balada com um amigo seu, no meio de uma tempestade, ele vê um raio que cai ao seu lado e atinge o seu amigo, e o amigo dele morre. E Lutero fica tão apavorado com aquilo, que ele começa a pensar na teologia romana do inferno eterno. E ali, a partir daquele momento, ele decide, eu vou me tornar um monge, e se fosse eu hoje, eu estaria condenado ao purgatório, morrer, ou melhor, viver eternamente queimando nas chamas do fogo do inferno. Ele ficou apavorado, e ele decide entrar no monastério, vive no monastério, se torna, se eu não me engano, um padre franciscano, um homem pio, um homem piedoso, um homem que se mutilava, um homem que fazia jejuns, um homem que vivia uma vida de extrema abnegação. Lutero queria de todas as maneiras buscar a paz e não conseguia encontrar a paz. Até que certo dia ele fez aquilo que a maioria dos cristãos romanos naquela época tinham vontade de fazer, viajar para Roma. Aí Lutero chega em Roma e ele fica apavorado com o que ele viu. Era um mercado da fé. Vendia-se leite, ou melhor, na realidade cobrava-se das pessoas para tocarem em relíquias do tipo leite do seio de Maria, pena do anjo Gabriel, cravos da cruz do Senhor Jesus Cristo, pedaços da cruz do Senhor Jesus. Diz Martinho Lutero de forma sarcástica que haviam tantos pedaços da cruz de Cristo espalhados pela Europa que, se fossem reunidos todos eles, seria possível construir a Arca de Noé. Tamanha quantidade de pedaços da cruz de Cristo que havia. E aí Lutero viu tudo aquilo e ficou assustado. Mas ele ainda era um homem que acreditava nas obras para o perdão dos seus pecados. E aí ele chegou em uma famosa escadaria, que a igreja romana dizia que era a escadaria onde Jesus Cristo subiu para ser julgado por Pôncio Pilatos. E aí eles diziam que de maneira miraculosa aquela escadaria tinha sido transferida de Jerusalém para Roma. E Martinho Lutero começou a subir aquela escadaria de joelhos, até que uma voz disse nos ouvidos dele: Lutero, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A partir daquele dia a história desse homem mudou. Ele encontrou uma Bíblia acorrentada no porão da igreja que ele cuidava em Wittenberg, e ele começou a estudar aquela Bíblia acorrentada na parede. Isso deveria servir de lição para nós, né?
Nós hoje temos tantas Bíblias em casa e livros e acesso a tanta informação e muitas vezes não damos valor a isso. E Martinho Lutero ia toda noite ali, iluminando aquele porão da forma como conseguia para estudar a palavra de Deus acorrentada na parede. E depois de estudar o livro de Romanos, ele chegou à conclusão que ele tinha que romper. Ele foi excomungado da igreja e a partir dali a igreja romana disse que todos os luteranos deveriam ser mortos pelos tribunais da Inquisição. Aqui você vê alguns dos instrumentos que eram utilizados ao longo dessa época. Você tem ali a pera, que era introduzida lá na extremidade esquerda, da minha esquerda, né? De costa para vocês do telão. A pera que era introduzida no ânus da pessoa e aberta, fazendo coisas, bom, cada um deles é um pior do que o outro, a fogueira, a roda do despedaçamento, coisas cruéis eram feitas com o povo de Deus ali naquela época. Irmãos, isso, como eu disse, não é nada novo. O próprio Papa Francisco, o próprio Papa João Paulo II, eu me lembro que isso saiu no ano de 2002, se eu não me engano, na revista Veja, uma matéria, o Papa João Paulo II, na frente do Coliseu Romano, pediu perdão pelas atrocidades que a Igreja Católica cometeu contra os protestantes, contra os muçulmanos, contra os judeus e também contra outras crenças que haviam naquela época. Ele pediu perdão, mostrando que ele reconhece o que foi feito ao longo da Idade Média. Vamos à quinta característica, sexta, né? Na realidade, sexta. Um tempo, dois tempos e meio tempo. O que será que significa isso? Olha só, está no finalzinho da passagem, dizendo que o período de supremacia duraria um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E aqui nós estamos diante de mais um simbolismo que precisa ser desvendado. É o simbolismo da expressão tempo. Tempo, na Bíblia Sagrada, não significa só o cronos, como nós utilizamos, que é o tempo que pode ser ali cronometrado e tal. Não, tempos na Bíblia é símbolo de anos também. Isso está em Daniel 11, versículo 13. Portanto, quando a Bíblia diz um tempo, dois tempos e metade de um tempo, está falando de anos. De maneira tal que um tempo significa um ano, dois tempos, 2 anos, meio tempo, meio ano. No nosso calendário, os anos têm 365 dias. Mas no calendário bíblico judaico, que era lunisolar, os anos tinham 360 dias. Portanto, um ano, 360 dias, 2 anos, 720 dias, e meio ano, 180 dias. O resultado final dessa matemática, 1.260 dias. Aí você deve estar pensando agora, nossa, mas que pouquinho tempo que a igreja papal prevaleceu, apenas 1.260 dias? Antes de explicar para você, para que você veja, lembra quando na escola a gente fazia uma conta de matemática, e aí nós, na intenção de descobrirmos se a conta estava certa, nós fazíamos o quê? A prova real, não é verdade? A Bíblia tem a prova real também dos 1.260 anos. Ela também tem. E sabe onde está? No livro de Apocalipse, dos 1.260 dias, perdão. Né? Está no livro de Apocalipse. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 11. Olha o que diz o texto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. E também no capítulo 11, versículo 3, olha o que diz a Bíblia. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. É lógico que hoje nós nem teríamos tempo para explicar que negócio é esse de 2 testemunhas, de profetizar, de mulher, de deserto, não tem tempo. Mas meu objetivo é mostrar para você que esse tempo de 1.260 dias é algo bíblico, que Deus repete inclusive nas profecias. Mas tem mais um símbolo profético, para a gente poder concluir a sexta característica, que é o símbolo dos dias, que na realidade em profecia significam anos. Quando eu leio a profecia falando de 1.260 dias, na realidade são 1.260 anos. E onde está isso? Ali está a referência. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 nos indicam
que um dia profético, na realidade, representa um ano. Agora sim a coisa ficou um pouco pior, né? Olha só que diferença de tempo, temporal. A igreja romana prevaleceu no mundo medieval ao longo de 1260 anos. Para quem já estudou o período do feudalismo, por exemplo, consegue ver o poder e a autoridade que a igreja tinha. De maneira tal que o mundo feudal era dividido entre aqueles que servem, a plebe, aqueles que lutam, a nobreza, e aqueles que rezam, a igreja. O mundo feudal era dividido dessa maneira. E a igreja tinha um poder tão grande sobre os feudos que ela conseguia controlar de forma profunda a vida das pessoas. 1260 anos. Lembra do decreto de Justiniano? Foi dado em 533, mas ele só teve, de fato, aplicação efetiva em 538, que foi quando os ostrogodos, destruídos. Então, a partir do ano 538, o chifre pequeno deixa de ser pequeno e agora ele cresce. É supremo. Domina a Europa Ocidental, 538. Não tinha mais nenhuma tribo ariana para impedir a sua força, a sua soberania. Se a profecia está certa, 1260 anos se passaram e nós chegamos ao ano 1798. E ali a pergunta é a seguinte: o que aconteceu? No ano de 1798, que fez com que a supremacia papal chegasse ao seu fim. Lembra o que estava acontecendo na Europa nessa época? Revolução Francesa, 1789 a 1793. Em 1793, os jacobinos deceparam a cabeça da rainha Maria Antonieta e do rei Luís XVI. Inclusive, os jacobinos tinham uma frase interessante que eles diziam assim: nós só vamos parar a revolução quando nós enforcarmos o último padre nas tripas do último rei, diziam eles. Eles queriam acabar com o absolutismo e com o cristianismo. Esse era o objetivo da Revolução Francesa. E então, em 1793, os revolucionários acabam com o absolutismo e agora, depois de um tempo, entregam a França nas mãos de Napoleão Bonaparte. Eles encontram um homem, um líder, um grande general, e esse grande general organizaria um bando de desorganizados em um grande exército. E Napoleão Bonaparte começou a assustar toda a Europa, porque por onde ele passava ele conquistava. E no ano de 1798, Napoleão Bonaparte ordena o general Berthier que vá até a Itália. Ele vai até a Itália, vai até Roma, onde estava o trono da igreja romana, da igreja papal, e ele aprisiona o Papa Pio VI. E ali chega ao fim, não poder religioso, lembre-se disso. Ela segue sendo uma igreja, mas ali no ano de 1798, no mês de fevereiro, chega ao fim o que nós chamamos de poder político da igreja papal, através de Napoleão Bonaparte. Ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo precisos, 538 a 1798. Última característica, para nós concluirmos, é a mudança do tempo e da lei. O texto diz ali, destacado em amarelo, que o chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. Será que isso aconteceu? Olha só, Lúcio Ferrari, que é também um escritor católico, dono de uma biblioteca importante para a teologia católica, no material Dicionário Eclesiástico Católico, no artigo O Papa, ele diz assim: o Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Então, na visão dele, o Papa tem autoridade para mudar a lei de Deus, contrariando até o que a Bíblia diz, né? Lembra de Mateus capítulo 5, versículo 17? Jesus dizendo assim: eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para
cumprir a lei. Entretanto, na visão da igreja romana, isso é fato, irmãos. O que eu estou dizendo aqui não é nada assim que agrida a visão teológica da igreja papal, porque eles confessam que eles creem que a igreja está acima da Bíblia. Eles creem nisso. Eles creem que não só a igreja, mas eles creem que também a tradição está acima da Bíblia. Tanto que eles dizem que a Bíblia foi dada para o povo através da igreja. Então, se a igreja deu a Bíblia para o povo, significa que a igreja está acima da Bíblia. Ok? Olha a mudança que de fato aconteceu. Se você compara o catecismo, os mandamentos católicos, com os mandamentos da Bíblia, de Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, você vai perceber que eles excluíram o segundo mandamento. O segundo mandamento, que diz para não adorar imagens de escultura, foi excluído do mandamento papal. A segunda nos diz que houve uma mudança do sábado, que é o quarto mandamento, para o domingo, uma mudança. E a terceira, houve uma divisão do 10º mandamento em 2. Lógico, como a imagem ali mostra de maneira perfeita, né? O jovem pisando no sábado, tirando o segundo mandamento, só que lógico, se tira-se um mandamento, ficaria faltando um, porque nós temos 9. Então, para resolver esse problema, acrescenta-se, ou melhor, divide o último mandamento em 2, que poderia ser resumido em não cobiçar, mas na teologia papal, no catecismo papal, eles ensinam que é não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, houve uma mudança. No catecismo, por exemplo, da doutrina católica para conversos, eles perguntam assim: qual é o dia de repouso? A resposta no próprio catecismo diz: o sábado é o dia de repouso. Nova pergunta: por que nós observamos o domingo no lugar do sábado? Resposta que eles mesmos dão: nós observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Em um outro documento, esse é o Catecismo do Concílio de Trento, diz o seguinte: mas a Igreja de Deus, isto é, a Igreja Romana, em sua sabedoria, ordenou que a celebração do sábado deve ser transferida para o dia do Senhor, que na visão deles é o domingo. A Bíblia autoriza essa mudança? Não. Todos os protestantes que guardam o domingo, é impossível. Eu não sei se nós temos algum amigo de outra igreja protestante aqui hoje, mas, meu amigo, eu preciso ser muito sincero para você. Um dia essa verdade chegou para mim também, e você não tem ideia, ela dilacerou o meu coração, porque eu me lembro como se fosse hoje, primeiro dia de estudo bíblico, eu peguei a minha Bíblia versão Ave Maria, sentei para receber o estudo, esperando que quando eu abrisse a minha Bíblia, ali os mandamentos estariam como eu aprendi na Igreja Católica. Eu fiz 5 anos de catequese, e aí quando eu abri a Bíblia e vi na minha Bíblia Católica, Êxodo 20, dizendo que eu deveria guardar o sábado, o meu chão caiu. O meu chão caiu. Eu nunca havia aprendido aquilo. Eu me senti traído de verdade. Agora, você que é protestante e pertence a alguma outra denominação, a única razão para você guardar o domingo é se você reconhece que a Igreja Católica tem autoridade para fazer isso. Porque na Bíblia não existe um versículo sequer. São 8 versículos na Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana. A Bíblia nem usa a palavra domingo. 8 versículos. Em nenhum deles você encontra a Bíblia dizendo que o domingo era um dia santo, ou que deveria ser guardado, ou que era um dia que substituiu o dia de sábado. Nenhum deles. O sábado foi estabelecido por Deus no Jardim do Éden. O sábado ainda é o dia santo nos dias de hoje, e nós guardaremos o sábado por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. O sábado é o dia do Senhor, irmãos. Sabe de onde começou essa história de guardar o domingo? Ela veio daqui, ó. Ela veio desse cara chamado Constantino, um imperador romano, adorador do Deus Sol. Esse cara, de forma política, queria conquistar os cristãos que viviam em Roma. Porque naquele momento, ano 312, quando Constantino chega ao poder, o Império Romano já estava dividido entre metade pagã e metade cristã. E aí Constantino sabiamente pensou o seguinte: eu preciso agradar os cristãos. Então ele falsamente se converte ao cristianismo para agradar os cristãos, mas segue ainda ligado ao paganismo do Império Romano, adorando os sols. Aí sabe o que ele faz? No dia 7 de março do ano de 321, para agradar tanto aos cristãos
como aos pagãos, ele decreta a primeira lei dominical da história da humanidade, obrigando as pessoas a guardarem o domingo, descansarem nesse dia. Só que eu quero que você preste atenção na maneira como essa lei foi redigida. Olha só o que ela diz: devemos, os magistrados e as pessoas residentes nas cidades, repousar, e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do Senhor Jesus Cristo. É isso que está ali? No venerável dia de quem? Do sol. Então a própria lei dominical, decretada por Constantino, demonstrava, é lógico que eles iam enrolar os cristãos, dizendo que o sol era o sol da justiça, Jesus Cristo, mas no fundo, o sol era um símbolo do Deus Sol, que era adorado no Império Romano pagão. E o foco, portanto, é essa expressão, o venerável dia do sol. No inglês, o próprio termo Sunday, domingo, significa literalmente dia do sol. Aqui eu coloquei uma imagem comparativa para você ver. Esse é o instrumento mais sagrado da igreja papal, chamado Santíssimo. Eu me lembro, quando eu servia como coroinha, nós chegávamos lá, sempre nos prostrávamos diante do Santíssimo, onde estava a hóstia ali no meio, símbolo do corpo de Cristo, que, por sinal, para a teologia romana, eles acreditam que a hóstia, ela se converte literalmente no corpo de Jesus, não é um símbolo apenas. Então, o Santíssimo. E a imagem do Santíssimo lembra o quê? Lembra o quê, irmãos? O sol, não é verdade? Lembra o sol. Bom, queridos, como eu disse, nós chegamos ao fim do nosso estudo. E sabe aquele provérbio popular que diz assim: todos os caminhos te levam a Roma? É o que eu percebo quando eu estudo o livro do profeta Daniel. A única conclusão que eu chego no estudo que fizemos hoje é que o único sistema que se enquadra de forma assim perfeita nas características do chifre pequeno é a igreja romana. É verdade, o Islã poderia se encaixar em alguns, poderia sim. O Islã persegue, o Islã blasfema, mas o Islã, por exemplo, não mudou a lei de Deus. O Islã, por exemplo, não veio da Europa Ocidental, eles vieram da Arábia, Oriente. Então, todas as características do chifre pequeno nos levam para Roma. Eu sei que teu coração deve estar aflito, talvez de alguns aqui nessa noite, como ficou o meu pela primeira vez, quando me deparei com esse tema. E o coração de Daniel na profecia também ficou. A Bíblia diz que Daniel não conseguiu nem dormir. Tamanha aflição que ele ficou quando viu tudo o que viu. Mas Deus diz uma coisa. Deus diz algo na sua palavra. Em primeiro lugar, que apesar das mudanças que houveram, haverá um povo aqui nessa terra. E eu digo para você que esse povo já existe, que é um povo fiel. Um povo que a Bíblia menciona em Apocalipse 14, verso 12, dizendo que a característica desse povo é a seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A despeito das mudanças que houveram na lei de Deus, a Bíblia diz que há um povo fiel. Há um povo que permanecerá obedecendo a Deus, assim como na época da reforma. É verdade, morriam, eram torturados, mulheres eram sepultadas vivas, mas essas pessoas preferiam permanecer fiel à lei de Deus antes da sua própria vida, irmãos. Fidelidade. Deus mostra na sua palavra que há um povo que amará o santo mandamento do Senhor. Lembra do que diz Jesus? Se me amais, guardais os meus mandamentos. A lei de Deus está em vigor, irmãos. Você já parou para pensar se esse mundo que nós vivemos, o mundo já é tão caótico como vemos todos os dias? Imagine se acontecesse o que algumas pessoas dizem: olha, a lei de Deus foi abolida. Imagine se as pessoas estivessem livres para adulterar. Imagine se as pessoas estivessem de fato livres para matar. Imagine se os seres humanos estivessem livres para roubar aquilo que pertence a você. A verdade é que as pessoas, quando elas são confrontadas com a verdade, sem terem argumentos muitas vezes,
eles acabam buscando subterfúgios. Mas se nós formos sinceros conosco mesmos, é impossível dizer que a lei de Deus foi abolida. É impossível. Assim como os 9 mandamentos permaneceram estáticos e são eternos para todo sempre, o sábado também foi escrito pelo dedo de Deus, também foi escrito em tábuas de pedra, e ele também está em vigor até os dias de hoje, e como eu disse para você, permanecerá assim por todo sempre, meus irmãos. Não foi abolida a lei do Senhor. Deus mostra claramente na sua palavra que Ele tem e terá um povo fiel que guardará os seus mandamentos.